Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 30 de janeiro de 2022, domingão. Só que antes, você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, eu já falei demais, sem mais delongas, bora pros jogos. Bom, tropa, domingo amanhã, ontem a Colômbia vacilou com a gente, mas o jogo da Colômbia ontem é aquele jogo que faz parte do futebol. A Colômbia amassou o jogo inteiro, tomou um ataque ali no final, sofreu o gol, faz parte do futebol, é bola na rede, né? Não tem jeito. Hoje, sabadão, já começou o dia cheio de zebra, Rangers tomou um empate no final, o Osijek perdeu depois de 22 jogos de invencibilidade. Teve outro time também que vacilou, o Fulham empatou em 1-1, o Santos perdeu jogando na Vila, perdeu de 1-0 para o Botafogo e o único jogo mesmo que confirmou o favoritismo foi o Camarões, tá ganhando de 2-0, tô gravando, ele ainda tá jogando, e o Celtic que fez um gol no último minuto com um jogador a menos, maior dificuldade, hoje tá pica, tá? Cuidado, até comentei com vocês no Telegram que quando o dia não começa bem, toma cuidado com tentar recuperar, porque a tendência é você acabar perdendo mais dinheiro. Viu que não tá legal para você? Já perdeu um dinheirinho ali? Para, amanhã tem jogo, segunda tem jogo, terça tem jogo, ainda mais em data FIFA que é foda. Mas vamos lá. Primeiro jogo que eu tenho para amanhã, pro nosso domingão, que vai ser um dia bem melhor com certeza, é o jogo do Dinamo de Zagreb, o Brabo da Croácia, que vai receber o Rijeka. E a Croácia aí que esses dias só tá tendo zebra. Ontem e antes de ontem também. O Dinamo é o líder, atual campeão, time dominante na Croácia. Vai fazer um confronto aqui direto contra o Rijeka, que é o segundo colocado. Aproveitando que o Osijek já perdeu, é muito importante para o Dinamo vencer em casa, já começar a abrir uma gordura, ele tem um jogo a menos também. Normalmente o Dinamo Zagreb ele é campeão já com bastante rodada de antecedência. Essa temporada aqui que está mais disputada o campeonato. O Dinamo em 19 jogos fez 12 vitórias, 4 empates, perdeu apenas 3, fez 41 gols e sofreu 15, é um time que faz muito gol, média de mais de 2 gols seu ataque. E o Rijeka em 20 jogos perdeu apenas 4, fez 42 gols, é o melhor ataque da competição e sofreu 27, só que no caso aqui do Rijeka é um time que sofre muito gol também. O Dinamo jogando em casa, são 10 jogos, 5 vitórias e apenas 2 derrotas, fez 20 gols, sofreu 9, média de quase 3 gols por partida, e o Rijeka fora de casa perdeu apenas 1. A gente tem um grande mandante contra um grande visitante. Fez 22 gols, sofreu 14, altamente over, quando eu falo over é porque tem muitos gols em suas partidas. É bom sempre estar lembrando porque todo dia vem gente nova aqui, acredito eu, e às vezes fica perdida. Vamos lá. Quando as duas equipes se enfrentam dos últimos 5 jogos, em 4 a gente teve pelo menos 3 gols, 4 também foram ambas marcam. Rijeka está com 3 jogos de invencibilidade contra o Dinamo de Zagreb, então tem um bom retrospecto aí. O Dinamo vem de 8 vitórias seguidas, dos últimos 8 jogos, em 6 venceu o primeiro tempo, dos últimos 8 em todos os 8 foi a primeira equipe a marcar, e o Rijeka vem 4 jogos de invencibilidade, dos últimos 5 em 4 a gente teve pelo menos 3 gols. Dito isso, né, depois de muitas estatísticas, o que a gente tem aqui? Acredito muito na vitória do Dinamo, não é uma cotação que me agrada, esse 1,29 aqui, mas quem quiser explorar num bilhete pode valer a pena. O que torna esse jogo perigoso é porque como está parado desde antes do Natal, o campeonato, não é isso? A gente teve uns amistosos aqui, mas eu não conto amistoso. Desde o dia 19. E o que está acontecendo? Essas equipes que são fortes, inclusive o 12 Jack hoje, depois dessa volta aí, olha o SofaScore colaborando, depois dessa volta, tem vacilado, tem tido mais zebrinha, então toma cuidado. Tá? O que eu gostaria de explorar mesmo acreditando que o Dinamo Zagreb vai vencer, eu prefiro explorar gols. Eu tenho o Dinamo Zagreb ali que está jogando em casa, ele precisa vencer para confirmar essa liderança, já dar uma disparada. E eu tenho o Rijeka, que é um time muito over, um time que faz muito gol, é o melhor ataque da competição, mas também tem uma defesa que sofre muito, principalmente jogando fora de casa. Então, a tendência aqui é da gente ter um gol de uma das equipes e a outra vai estar perdendo a liderança, então vai ter que se expor. E aí, filho, aí a chance da gente ter o jogo aberto é muito grande. Mais de 1,5 gols no safe para colocar no bilhete, mas mais de 2,5 gols aqui me pega muito, tá? Dinamo Zagreb fazendo um gol, o Rijeka, que é um time que gosta muito de levar, ele vai ter que se expor, até porque ele não pode deixar o Dinamo disparar, senão já era, ninguém pega nunca. E da mesma forma também que se o Rijeka abrir o placar, o Dinamo jogando em casa, pô, ele vai ter que se expor, ele vai ter que ir para cima, pode fazer, pode levar.
Então, para mim, cenário de gols é melhor do que o da vitória, mesmo, vou repetir, mesmo acreditando que o Dinamo deva vencer. Mas é porque essa odd aqui não me agrada, se tratando de um jogo que está sendo uma volta depois de um mês e se tratando de duas grandes equipes que estão brigando aqui pela liderança, beleza? Placar para mim, 3-1 para o time da casa. 3h30 da tarde temos o nosso queridíssimo Maccabi Haifa, o brabo de Israel, que vai visitar o Netanya. O Netanya está até num bom retrospecto aqui, ó, dos últimos 5 jogos, está invicto, venceu 2, empatou 3, e o Maccabi Haifa estava com uma sequência de, se eu não me engano, de 8 vitórias, acabou empatando no último jogo. Vamos dar uma olhada na classificação. O Haifa, ele perdeu a liderança, né, só que ele tem esse jogo para fazer amanhã, então ele tem que vencer para ele poder retomar a liderança. O Shiva passou ele, só que a diferença é apenas de 1 ponto, que dá para tirar ele vencendo amanhã. Já o Netanya é apenas o 8º colocado, tem 25 pontos. Para vocês terem uma noção, a diferença do Netanya por Haifa é de 20 pontos, é muita coisa. O Maccabi Haifa, em 19 jogos, perdeu apenas 2, venceu 14, é uma grande campanha, fez 49 gols, sofreu 15. E o Netanya é um time ali bem meio de tabela para baixo. Em 19 jogos, ganhou 6, empatou 7, perdeu 6, fez 21, sofreu 21, está com 25 pontos. Quando as duas equipes se enfrentam, o Maccabi vem de 8 vitórias seguidas contra seu adversário, então tem um grande retrospecto, freguesia pura, está 5 jogos sem sofrer gols do Netanya. E dos últimos 8 jogos, em 7 venceu o primeiro tempo. O Haifa está 9 partidas invicto, que foi o que eu falei para vocês, eram 8 vitórias seguidas e agora teve um empate. Dos últimos 6, em 5 a gente teve pelo menos 3 gols, até porque tem um ataque muito forte. Já o Netanya, dos últimos 9 em 8, a gente teve menos que 3 gols. A gente viu ali, ó, um time bem fraquinho mesmo. 19 jogos, fez 21 gols, sofreu 21. Então vamos lá, para essa partida aqui, vitória do Haifa, tá legal? O Haifa já tropeçou essa última partida, já tá fora da liderança, então amanhã é o jogo ideal para ele voltar a vencer e retomar a liderança e depois seguir rumo a mais um título, ele que é o atual campeão. Beleza? Crava essa vitória aqui. Mercado de gols, estou fora por conta do time do Netanya. Se eu fosse explorar gols, exploraria do Haifa. Vitória do Haifa é mais de 1,5, tá? Mas esse negócio de gols aqui me pega por causa desse ataque fraco do Netanya. Então é isso, placar para mim, 2-0 pro Haifa. 4 horas da tarde, quarta de final da Copa Africana de Nações, nós temos Senegal contra Guiné Equatorial. Senegal, o que eu falo para vocês, é uma seleção que está com pontos bem negativos, porque se a gente for pegar elenco, se ela não é a seleção mais forte da competição, ela está no top 3 e não tem jogado futebol que o elenco permite. Não sei se vocês conseguem entender, não sei se é o técnico, né? Não sei o que está faltando ali, mas o elenco é muito forte, tem grandes jogadores espalhados aí pela Europa, titulares de seus times, mas simplesmente o time não anda, pô. São 10 jogos de vencibilidade, beleza, 5 jogos sem sofrer gols, ainda não sofreu gol na Copa das Nações. Mas aqui, ó, se a gente olhar, Senegal ganhou o primeiro jogo de 1-0 com um gol de pênalti no último segundo. Teve um pênalti lá, horroroso pênalti, aí conseguiu ganhar de 1-0. Os outros 2 jogos empatou em 0-0, não conseguiu fazer gol. E esse último jogo das oitavas de final ganhou de 2-0, mas porque o adversário já estava com dois jogadores a menos. O Cabo Verde teve 2 jogadores a menos e o Senegal ainda estava com um pouquinho de dificuldade, acabou fazendo um gol de escanteio, aí depois fez o gol, o Cabo Verde teve que se abrir e levou outro. Mas assim, a gente sempre fica na expectativa de Senegal jogar pelo elenco que tem. Vai enfrentar uma seleção que é realmente bem mais fraca, que é a Guiné Equatorial. Perdeu o primeiro jogo para a Costa do Marfim, ganhou de 1-0 da Argélia, ganhou de 1-0 da Serra Leoa e ganhou nos pênaltis do Mali. Tá? Então é o seguinte, acredito na vitória do Senegal, mas como o Senegal tem vacilado bastante, eu prefiro ir com um empatezinho anula. Se for colocar no bilhete, põe Senegal empate anula. Em caso de empate, né, Senegal tá com dificuldade de fazer gol, pelo menos você fica safe. Tá? E quem quiser botar essa vitória seca, eu aconselho não colocar no bilhete, faz essa entrada separada, já tá pagando mais da metade do investimento. E acredito muito na vitória do Senegal, tá? Mas é foda botar dinheiro no futebol que o Senegal tá jogando. Mas vou tentar assistir a partida, se o Senegal estiver melhor no jogo, eu vou tentar buscar essa vitória sim. Placar pra mim, 2-0. 4 horas da tarde, Cariocão aqui da massa, temos Botafogo contra Bangu. Bangu que veio de uma vitória contra o Fluminense e o Botafogo ficou só no empate no primeiro jogo. Não recordo o adversário. Foi contra o Boa Vista, é isso aí que eu tava pensando. O Boa Vista, se Deus quiser, vai perder hoje pro Vascão. Vamos lá, Botafogo tem tudo para conseguir a primeira vitória, vai estar jogando em casa e contra o Bangu, que é um time mais fraco,
Tem tudo para vencer. O problema é que o campeonato estadual, né, início de temporada, jogadores começando a entrar em forma, times, né, que tiveram contratações começando a se entrosar, então a gente anda tendo muita zebra, até no caso da de hoje do Santos. É o seguinte, acredito muito na vitória do Botafogo, mas é um jogo perigoso por conta das circunstâncias que eu falei para vocês. Eu acredito que por estar jogando em casa, o Botafogo ele tem tudo para vencer. O Botafogo não foi um time que mexeu muito, só que tá ali com a ausência do Chay machucou, né? Tá nessa expectativa aí dele voltar. Aí, porra, fica complicado. Mas eu acredito que o Botafogo deva vencer. Quem quiser acreditar também dá para explorar a vitória. Só que eu quero lembrar vocês, quando eu falo das coisas do estadual, é que se a gente tiver um empate aqui, por exemplo, não seria uma zebra grande, tá? Porque estadual, como eu disse, ainda é início de temporada, beleza? Mas acredito numa vitória do Botafogo, uns 2-0. Às 4 horas, só que agora indo para o Paulistão, eu tenho o São Paulo que vai receber o Ituano. São Paulo que já começou com uma derrota de 2-1 para o Guarani, agora vai estar jogando no Morumbi, jogando em casa, diante da sua torcida. Assim, é a mesma situação do Botafogo, tá bom? Acredito que o São Paulo deva vencer, tem mais time, vai estar jogando sua primeira partida em casa, mas é estadual, pode rolar, né, aquela ainda falta de ritmo, falta de entrosamento. São Paulo é um time que mexeu no elenco, né, mexeu um pouco no elenco, então faz diferença esse tipo de falta de entrosamento ainda dos jogadores, e pode acabar dando uma tropeçada, mas eu acredito que por ser o primeiro jogo em casa, São Paulo deva vencer do Ituano, tá? E o Ituano que já começou muito bem vencendo a partida. Mas aí fica a critério de confiança de vocês, beleza? Voltando agora pro Cariocão, às 6 horas da noite, eu tenho o Flusão, que vai visitar o Madureira, Fluminense que já tropeçou, perdeu o primeiro jogo pro Bangu, jogando em casa. E é o seguinte, acredito que o Fluminense vai vencer e dá pra gente explorar que a gente tem uma cotação de 1,50 para cima, dá pra entrar com empate anula. Em caso de empate a gente fica safezado. Acredito que o Fluminense não deva tropeçar de novo. O Fluminense que tá sofrendo bastante, que o Fluminense realmente mudou muito. Você viu ali que na estreia jogou o William Bigode, jogou o Felipe Melo, o Cano estava no banco, não sei se o Cano vai ser titular, jogou o Natan. O Fluminense realmente foi um time que mudou muito, sentiu muita falta de entrosamento. Eu particularmente não gostei dessa primeira partida do Abel Braga, que ele botou 3 zagueiros, achei que ficou meio nada a ver. No final do jogo o Caio Paulista estava de lateral, mas enfim, acredito aqui que pelo menos com um empatezinho dê pra gente ir, tá bom? E esse jogo tem uma super cotação da Betfair, vou deixar aqui no comentário fixado, tá legal? Só que é só para novos usuários, e não deixa de ler as regras para você participar direitinho. Estão oferecendo uma odd, se eu não me engano, de 18. Uma odd para o Fluminense ganhar de 18. Dá uma olhada aí, você abre o link e dá uma lida para ver como é que é, mas está valendo a pena. Beleza? Placar para mim desse jogo, 2-0 pro Flusão. Voltando pro Paulistão, né, que a gente vai se adaptando aqui com os horários. 6h30 temos o Coringão, que vai visitar o Santo André. O Corinthians que o primeiro jogo empatou 0-0, não conseguiu fazer gol. Foi uma péssima partida do Roger Guedes, que errou tudo que tentou. Mantuan também estava muito mal. Vamos ver aí como é que o Corinthians vai. Corinthians que não está poupando jogadores, está jogando Renato Augusto, está jogando o Willian, está jogando todo mundo. Eu acredito que o Corinthians, assim como o São Paulo, como o Fluminense e como o Botafogo, não devam tropeçar mais uma vez. Como o campeonato é muito curto, você começa tropeçando assim direto, depois fica muito difícil de você conseguir correr atrás, tá? Por isso, eu acredito muito na vitória do Corinthians. Eu iria com essa vitória seca, mas no bilhete dá para ir com um empatezinho também, com a mesma situação do Fluminense, que é uma cotação acima de 1,50, dá para ir com empate anula, mas o Corinthians é bem favorito para vencer esse jogo aqui. Bom, tropa, fechamos os jogos que eu tenho mais confiança, agora vamos dar uma rodada em outros jogos que também tem muita chance da gente ver algumas coisas, mas eu já não tenho tanta confiança assim, tá? Às vezes só vai dar certo os que eu não tenho confiança, mas eu quero passar para vocês a visão de alguns jogos, beleza? Só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites, pô, se inscreva no canal, puder deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o nosso vídeo, a fazer o nosso vídeo crescer, conto muito com a ajuda de vocês. Estamos passando por um momento ruim aí, o bilhete não bate, sempre tô zicando pelo menos um time, eu zico no bilhete, e vamos ver se dias melhores virão. Mas vamos lá, deixa aqui em ordem. No jogo aqui de Portugal, eu tenho o Braga contra Moreirense. O Braga ele é favoritão, jogando em casa, é um time melhor. É um time que eu sempre falo para vocês que depois da prateleira aqui tá Porto, Benfica e o Sporting. Não necessariamente nessa ordem. Vem o Braga sozinho ali, depois vem o restante. O Braga é muito acima dos outros times. Vai pegar o 16º colocado, que é o Moreirense, mas é um jogo que eu prefiro ficar de fora, tá bom? Por mais que o Braga seja um time melhor, vai estar jogando em casa, perdeu apenas 2 jogando em casa. O Moreirense só ganhou 1 jogando fora.
É um jogo que eu deixaria só para ao vivo se o Braga começasse bem, beleza? Eu não gostei desses últimos jogos do Braga que eu vi e a 1,40 eu não gosto. Tá? Se você quiser colocar no bilhete, tem muita chance do Braga vencer. Se você quiser explorar gols também, o Braga é um time muito over. Mas, sendo bem sincero, eu queria essa odd aqui maior. Para mim, deveria ser uma odd maior. Mas é um jogo que eu vou tentar assistir. Se o Braga der um padrão ali de back, de que quer vencer jogando em casa, impor seu futebol, deve vencer e eu devo entrar no mercado. Outro jogo aqui é o jogo do Porto, 5,5. Não separei pra gente porque não temos odd, temos odd de 1,13, né, que é a mesma coisa de não ter odd, para um time que dos últimos 5 jogos, dos últimos 4 na verdade, está invicto, 3 vitórias e 1 empate, o Porto está voando, o Porto está com 9 vitórias seguidas, né, tá uma campanha sensacional, deve vencer para cada vez ficar mais longe do Sporting. Mas assim, a 1,13 não tem como. Tá, a única coisa que dá para explorar é a vitória no primeiro tempo, porque o Porto jogando em casa, normalmente ele já decide a parada no primeiro tempo, mas pré-live complicado. Vou tentar buscar essa vitória no ao vivo. Pré-live eu ficaria de fora, considero muito arriscado. Campeonato belga, jogos para mim interessantes. O do Sangolês, que é o líder, time brabo demais, acabou de subir para a primeira divisão, já tá voando aqui. Vai enfrentar o Anderlecht, que é um grande time também, é o primeiro contra o quarto. Né, eu vou deixar de fora, por mais que eu acredite que o Sangolês deva vencer, que daria para explorar uma dupla chance, até pelo que jogou contra o Bruges, jogou muito mais que o Bruges na casa do Bruges, o goleiro mitou, Mignolet, era para o Sangolês ter vencido o jogo, mas eu vou ficar de fora, tá? Um jogo muito arriscado, o Anderlecht é um time muito bom, estava numa grande sequência de vencibilidade, acabou perdendo esse último jogo porque estava com um jogador a menos, mas pode ser um jogo bom para gols, tá? O Sangolês em 24 jogos fez 56 gols, e sofreu 21, e o Anderlecht em 24 jogos fez 52 e sofreu 29. São duas equipes muito over aqui e o 2,5 me pega muito. Ainda mais que esse último jogo do Sangolês foi 0-0, acredito ser muito difícil... e o Anderlecht também não fez gol no seu último jogo, acredito ser muito difícil aqui passar em branco. 2,5 em ambas marcas me pega muito, muito mesmo. 5 horas eu tenho o Kortrijk contra o Bruges, e eu tava até comentando esse jogo, aí desisti no meio do caminho, deixei pra lá. Por quê? Porque o Bruges, cara, o Bruges tem se tornado um time muito safado essa temporada, ele que é o atual campeão, um time dominante, praticamente campeão todo ano na Bélgica, esse ano eu não tô gostando do futebol do Bruges. Tá, vai pegar um time que tá um bom tempo invicto, há pelo menos 5 jogos. O Bruges é o segundo colocado, ele tá a 9 pontos do Sangolês, é um jogo que ele tem que vencer do oitavo, para ele não deixar o Sangolês disparar, porque depois vai ficar ruim de pegar, né? Para mim vai ficar quase impossível. E é um time over em 24 jogos, fez 45 gols, sofreu 30. O Kortrijk de 23 jogos fez 30 gols, sofreu 26. Só que esses últimos jogos do Bruges, dos últimos 6 jogos, em 5, a gente teve menos que 3 gols. É um time que está invicto a 5 partidas. E assim, eu queria muito explorar gols, porque o Bruges ele precisa muito vencer, ele precisa se expor, justamente por causa do líder. Mas, pô, como o Bruges tem sido under, começa a ficar um pouco perigoso, tá? Mas dá para buscar um e-mail, dá para buscar um Bruges empate nulo, o Bruges está invicto, acredito que ele deva vencer do oitavo colocado, mas eu não vou falar para vocês pré-live, porque eu não tenho me agradado do futebol do Bruges. Eu acredito que vai vencer? Acredito, mas tem muita coisa que eu acredito aqui também, que eu prefiro não passar para vocês, porque uma coisa é eu acreditar e outra coisa é eu acreditar a ponto de colocar meu dinheiro. Antes de começar o jogo, eu não colocaria meu dinheiro nessa partida, por isso eu preferi não falar para vocês. Mas estou lendo um cenário, que é um cenário que eu vou tentar buscar no jogo, porque essa partida aqui eu quero assistir, essa partida aqui eu quero assistir também do Braga e do Porto, e por isso eu estou passando para vocês. Tá? Quem quiser fazer pré-live, saiba que vai estar assumindo um risco muito grande. Mas a chance de acontecer, ela existe. E para fechar aqui, eu tenho 5 horas, o Mônaco contra o Lens, oitava de final da Copa da França. O que a gente tem visto na Copa da França? Gols, porque são partidas únicas. Tá? Quem vencer aqui vai para a quarta de final, analisando que nenhum desses times aqui vai ser campeão da Liga, porque o PSG já está muito disparado, é a chance desses times serem campeões, tá? Nesse caso aqui, o Mônaco tem um time melhor que o Lens, só que está jogando fora de casa, por isso que essas odds estão bem equilibradas, mas eu acredito ser um jogo muito bom para gols, principalmente depois de sair o primeiro. Tropa, é partida única, a outra equipe vai ter que correr atrás e a chance da gente ver outro gol é muito grande. O Mônaco dos últimos 5 jogos em 4, a gente teve pelo menos 3 gols, é um time muito over, e o Lens não perde para o Mônaco a 3 partidas. Então são 2 detalhes aí, mas acredito que 1,5 dá para buscar e até dá para buscar mais gols se você tiver assistindo o jogo, beleza? Bom, tropa, é isso. Tem o jogo do Basel também é bom para gols, mas não vou me aprofundar muito não, porque 2 equipes que estavam no mau momento. O Luzerne é o lanterna, só ganhou 18 jogos. Provavelmente
o Basel deve vencer esse jogo, no máximo empatar, mas eu também prefiro ficar de fora porque o campeonato estava parado, beleza? Agora sim, tropa, fechamos nossos jogos de domingão. A gente tem muito jogo perigoso também. Não esqueça de fazer gestão de banca, tá? E continue torcendo aí pra gente ter dias melhores. E conto com a presença de vocês amanhã. Tamo junto no Green e no Red. Muita fé, pra cima! Bom, tropa, para amanhã deixar uma triplinha pra gente. Primeiro jogo, cravei a vitória seca do Maccabi Haifa. Precisa voltar a vencer para retomar a liderança. Ele que estava numa sequência de 8 vitórias seguidas, empatou o último jogo. Tem tudo para vencer amanhã do Faraco Netanya. Segundo jogo, coloquei mais de gol e meio entre o Dinamo de Zagreb e Rijeka, dois dos melhores ataques da competição. Disputa pela liderança. A tendência do Zagreb é vencer, mas pelo menos 2 golzinhos a gente tem tudo para ver. E para fechar, coloquei Fluminense empate anula. Já perdeu o primeiro jogo pro Bangu. Acredito ser muito difícil tropeçar de novo contra o Madureira, mas a gente vai com um empatezinho, porque no caso aí de um empate a gente fica safe. Essa nossa tripla tem um total de 2 de odds, sempre bom para dobrar o nosso investimento. Quando a gente está com 2, a gente tem sorte, hein? Bora que o bilhete vai voltar a bater. Pra cima!